Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com filmes. E nesta aula de hoje nós vamos estudar e analisarmos juntos aqui uma cena do filme Sonic. Então a primeira coisa que eu quero pedir para você é o seguinte: deixe seu like, interaja comigo aqui nos comentários e bora para mais uma aula. Para começarmos essa aula, nós vamos iniciar assistindo esta cena de hoje sem legenda alguma. Eu gostaria que você comentasse aqui de 0 a 10 o quanto que você consegue entender desta cena do filme Sonic. Bom, nesta cena, o personagem Sonic acabou de conhecer aí o seu principal parceiro, companheiro ao longo da história desse filme. Então, vamos assistir sem legendas e depois vamos aí assistir com legenda em inglês e depois analisar frase por frase, palavra por palavra, entender as traduções, as contrações e as pronúncias. Então, bora lá! Road trip? Whoop whoop! What am I doing? All right, there's gonna be rules on this trip. Number 1, do exactly as I say all the time. Got it? Got it, Donut Lord. Would you stop with the Donut Lord? I have a name, it's Tom. I'm Sonic. 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 Para você que não conseguiu entender absolutamente nada, ou para você que entendeu aí pelo menos 20, 30% dessa cena inteira, vamos fazer o seguinte, vamos assistir mais uma vez sem legenda alguma. É uma cena bem curta, é uma cena de apenas 22 segundos, e nós vamos assistir mais uma vez sem legendas. Comente aí se agora pela segunda vez vai ficar mais fácil a compreensão. Vamos lá. Road trip? Whoop whoop! What am I doing? All right, there's gonna be rules on this trip. Number 1, do exactly as I say all the time. Got it? Got it, Donut Lord. Would you stop with the Donut Lord? I have a name, it's Tom. I'm Sonic. 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 Alright, guys. Now we're gonna watch. Agora nós vamos assistir esta cena com legendas em inglês. Comente aí se agora vai ficar mais fácil a compreensão, né? Bora lá. Road trip? Whoop whoop! What am I doing? All right, there's gonna be rules on this trip. Number 1, do exactly as I say all the time. Got it? Got it, Donut Lord. Would you stop with the Donut Lord? I have a name, it's Tom. I'm Sonic. 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 É isso aí. Agora vamos assistir, analisar desde o começo, desde a primeira frase até a última frase desses 22 segundos de cena. Neste vídeo de hoje, nesta aula de hoje, eu quero te provar aqui que é possível você aprender muita coisa sobre o inglês em uma cena muito curta. Talvez você pense assim, nossa, mas que cena curta, eu gosto quando é cenas longas. Não, eu quero te mostrar nessa aula de hoje que tem muita coisa, tem muitos detalhes para você aprender, extrair, aplicar com uma cena curta como essa. Vamos lá. Road trip? A primeira palavra que nós temos é Road trip? road trip. Preste muita atenção. Vamos falar aqui primeiramente da pronúncia dessa palavra, né? Road trip? Quando o Sonic diz essa palavra, road trip, é importante entender que é uma palavra que ela possui duas palavras ali dentro dela, né? É uma palavra que é formada a partir de duas palavras, que é road e trip. Lembre-se que road significa estrada, trip significa viagem. Então, viagem na estrada seria um modo de você traduzir esse termo. Então, é como se ele estivesse comemorando, né? Uhul, viagem na estrada! É isso que ele está dizendo. Olha só a empolgação dele ao entrar no carro. Road trip? Whoop whoop! E aí, o Tom faz a seguinte pergunta. É interessante porque o Tom, ele faz essa pergunta em primeira pessoa. Mas vamos lá, vamos recapitular aqui desde o início. Road trip?
Preste atenção na pronúncia dessa palavra. Road. Toda palavra em inglês que começa com R, toda e qualquer palavra que se inicia com R ou tem o som do R lá no meio dela, não importa, você sempre vai pronunciar o som do R lá pra dentro. Você não fala road, por exemplo, você fala road. Preste atenção aqui na minha boca, ó. Road, 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 road. Você fala o R lá dentro. Então, road e depois trip. Você não fala também trip. Não, você fala trip. Os dois têm som lá dentro, tá? Essas duas palavras, esses dois termos que se unificaram aqui, os dois você pronuncia lá dentro. Então eu gostaria que você repetisse aqui comigo enquanto você assiste essa aula. Vamos lá. Road trip. Road trip. Aí você percebe que aquele D ali que tem ali no meio, ele vai unificar com o T. Por que que isso acontece? Porque quando uma palavra termina com um som e a próxima palavra começa com um som igual ou semelhante, o que a gente faz? Unifica. Então, road trip. Você não vai ver literalmente o som do D ali. Preste atenção na fala dele, ó. Road trip? Road trip. Road trip. E aí, vamos lá. What am I doing? A pergunta do Tom foi exatamente essa. What am I doing? É uma frase envolvendo verbo to be. Para quem não se lembra aí, verbo to be significa o verbo ser ou estar. Outro detalhe, ela está em primeira pessoa. É uma pergunta que ele está fazendo para ele mesmo. Ele não está perguntando pro Sonic, né? O que eu tô fazendo? Não. É aquela pergunta que você faz quando você tá refletindo. Meu, o que eu tô fazendo, né? Tipo assim, com aquela ideia de que eu tô fazendo alguma bobeira, alguma bobagem. O que eu tô fazendo? Que besteira é essa que eu tô fazendo, né? What am I doing? Preste atenção no jeito que ele fez essa pergunta. Por quê? Porque a gente aprende lá na escola, no curso, que a gente pronuncia what, com esse som de T, não é? Só que quando você junta essa palavra what com uma palavra que começa com vogal, isso sempre, tá? Isso é padrão do inglês. Você sempre vai pronunciar, principalmente se for em relação ao inglês americano, que é o caso dessa cena, desse filme, você vai unificar com o som de R, fazendo assim, ó, what am. Preste muita atenção, porque no inglês, quando você está afirmando, eu estou fazendo, um exemplo, tá? Eu estou fazendo, você afirma I am doing. Por exemplo, eu estou fazendo minha lição de casa. I am doing my homework. Então, I am, eu sou ou eu estou. Verbo to be, beleza. Só que quando você faz pergunta com o verbo to be, a única regra necessária aqui é que você inverta. E ao invés de começar com a pessoa I am, você vai falar am I. Então, por exemplo, se eu quisesse perguntar para você, eu estou fazendo? Am I doing? E sim, esse am termina com som de M. Por essa razão, você fala am I. Am I vai unificar também. Então preste atenção, porque aqui você tem uma conexão de 3 palavras. What am I? What am I? What am I? Fala comigo aí enquanto você está me assistindo. What am I? What am I? E aí depois temos doing, que é o verbo fazer no contínuo. E aí então você traduz essa pergunta para o que eu estou fazendo. Murilo, como que eu pronuncio essa frase da melhor maneira possível? Aqui vai o auxílio da transcrição aportuguesada. O que é a transcrição aportuguesada? É quando a gente escreve exatamente o jeito que é pronunciado. Isso aqui ajuda para quem está começando no inglês, mas isso aqui não te sustenta a longo prazo. Isso é muito importante. Tem muita gente que fala assim, Murilo, você usava transcrição aportuguesada nos seus vídeos antigos, agora você não usa mais. É porque eu não quero que você fique apenas no nível iniciante para sempre. Eu quero que você evolua, quero que você aprenda a pronunciar as palavras repetindo, para que você evolua também o seu ouvido. Senão, se você ficar apenas se apoiando nisso aqui, ó, você vai sempre depender do quê? De leitura para falar certo, e esse não é o objetivo, tá? E outra, as transcrições aportuguesadas, elas nem sempre são fiéis exatamente ao som exato que aquela palavra tem, até mesmo porque muitos sons no inglês não são os mesmos sons do português.
No inglês tem muitos sons que na língua portuguesa nós não temos. Um grande exemplo disso é o som do TH. Enfim, essa pergunta aqui é What am I doing? Repete comigo aí. What am I doing? What am I doing? Vamos aí recapitular então desde a primeira frase. Lembrando, essa cena aqui ela tem apenas 22 segundos e nós já analisamos aqui vários detalhes apenas sobre essas duas frases, né? Eu gostaria que você comentasse aí se você está entendendo absolutamente tudo, porque nós vamos aí debulhar palavra por palavra, vírgula por vírgula até o final dela. Vamos lá. Road trip? Whoop, whoop! What am I doing? É importante você entender essas conexões, por quê? Porque você pode pensar, nossa, ele falou rápido. Não, ele não falou rápido, ele falou de modo natural. Há uma grande diferença entre falar rápido e falar de modo natural. Falar de modo natural é quando você já está acostumado com as conexões. Se você assiste uma cena como essa, você fala, nossa, ele está falando rápido. Não, ele não está falando rápido, ele está falando de modo natural. Igual aqui, eu estou me comunicando agora com você, aparentemente parece que eu estou falando rápido, mas não, eu estou falando de modo natural. O que talvez você não esteja acostumado ainda é com o inglês da vida real, o modo natural que as pessoas falam. Você está acostumado com aquele inglês mecânico. What am I doing? Aí você nunca vai ouvir dessa forma na prática, esquece. Por isso que é importante entender as conexões. Primeiro padrão que nós falamos aqui de pronúncia foi sobre a palavra road trip, que todo som de R é pronunciado para dentro. Todo som de TR também, aquele trip, também é pronunciado para dentro. Segunda observação que nós fizemos aqui foi a pergunta do Tom, que ele fala, what am I doing? Você aprendeu que toda vez que você tem uma palavra que termina com T e a próxima começa com vogal, dentro do inglês americano esse T vai ter som de R. Então fica what am. E aí esse am, juntando com I, sempre vai ter am I. Você aprendeu isso lá naquela cena do Shrek, que nós analisamos aqui no canal há 6 anos atrás, né? 7 anos atrás, se eu não me engano. E aí aquela cena, o Shrek pergunta, what am I? Né? O que eu sou? Look at me, what am I? E ele fala am I. Por que fala am I? Am I é a junção de am com I, só que você não fala am I, assim, pausadamente. Não, você junta am I. Então, what am I doing? O que eu tô fazendo? Vamos para a próxima frase, então. Uma observação muito importante sobre pronúncia. Toda e qualquer palavra que termine com ing, que é o caso do verbo doing, no contínuo aqui, toda e qualquer palavra que termina com ing, você não pronuncia a letra G. Grava isso, escreve isso no seu caderno aí. Se você não tá anotando nada, você já tá tudo errado já. Começa a escrever, começa a anotar no bloco de notas, porque isso aqui é muito importante para você entender o padrão do inglês, tá? Isso aqui que eu tô falando não é só sobre essa cena, é sobre muitas outras que a gente analisa aqui, que você vai perceber os mesmos padrões. Então vamos lá. A pergunta dele foi, what am I doing? E aí, olha só, preste atenção nessa frase, hein? All right, there's gonna be rules on this trip. Number 1, Vamos lá, vamos analisar primeiro essa daqui que aparece. A frase começa com ele dizendo, all right, there's gonna be rules on this trip. Number 1. Quando ele começa dizendo all right, ao pé da letra all, tudo, toda, todos, todas, right, certo. Você vai traduzir isso aqui para tudo certo? Não precisa, você pode adaptar para tá legal. All right. E aí ele diz, there's gonna be rules. Gente, preste atenção aqui, porque aqui nós temos uma contração muito importante. Quando você vê aquele there's gonna, vamos falar sobre essas duas palavras. There's gonna. O there's com S e o apóstrofo. O apóstrofo é aquela vírgula que fica ali em cima, né? E vamos falar sobre o gonna. Quando você tem there is, que é a primeira palavra que você tem ali, né? There's, né? Tem um S ali, aquele S representa a palavra is. Quando você tem there is no inglês, isso representa o verbo haver, existir. O ato de existir, o ato de ter. Então ele está dizendo isso, esse ter, né? Haver, haverá, no futuro, tá? Por conta do gonna. Gonna, para quem se lembra aí, é simplesmente uma abreviação de going to. Então aqui é importante entender que there's gonna é uma abreviação de there is going to. Aí você me pergunta, essa estrutura dá para traduzir ao pé da letra?
Não assim como a maioria das coisas no inglês. É importante você entender o seguinte. Eu escrevi aqui there's gonna, mas o conjunto da frase, tecnicamente, aqui não é só isso, né? Porque tem ali there's gonna be. Eu vou escrever aqui o trecho inteiro para não deixar nada faltando. Mas quando você tem aqui there's gonna be, você tem uma abreviação de there's going to be. Já falamos aqui inúmeras vezes que quando você tem verbo to be, que é o is, juntamente com o going to, você está indicando o futuro. Então você pega aquele there is, eu vou dar um exemplo aqui, there is significa há, o A com H, sabe? Há, tipo assim, há um gato na mesa, tem um gato na mesa, esse tipo de coisa. Se você pega esse there is e você junta com going to be, você está conduzindo esse haver para haverá, futuro. E aí ele está dizendo o seguinte, haverá o quê? Regras. Quando ele fala there's gonna be, é aquilo que eu falei, você não pode traduzir isso aqui ao pé da letra, porque senão vai ficar... O there, para você ter uma ideia, o there sozinho significa lá. Já não tem sentido, né? Aí se você traduz, lá está indo ser. Lá está indo ser, there's going to be. Não vá por esse caminho de traduzir ao pé da letra. É importante entender que there's going to be, haverá. É simplesmente haverá. There's gonna be. E aí depois você tem o seguinte, rules. A pronúncia dessa palavra é rules. Rules. Você não fala rules, nem rules. Não, você vai ignorar o E. O E não tem som de I aqui, você vai falar rules. Você vai terminar no som do L com um som do S no final. E aí você vai falar assim, ó. Preste atenção, hein? Você vai falar assim. Alright. Lembra que eu falei do som do R lá do road trip? Olha aqui a palavra right. É o mesmo som. R lá dentro. Não é height, né? Não, você fala right. Alright. Alright. There. Tem um som do TH aqui, preste atenção. There. There's. Gonna. Não é exatamente gonna, não. Gonna é mais aberto. Alright. There's gonna be. Alright. There's gonna be. Alright. There's gonna be rules. Rules. Ó, esse R-U você vai pronunciar roll. Depois o som do L. Roll. Ó, a língua aqui batendo no dente de cima. Roll. Com som de S. Rules. Rules. É assim que se pronuncia a palavra regras. Ele tá dizendo o seguinte, haverá regras. Tá legal. There's gonna be rules. Haverá regras. Você pode até adaptar para haverá algumas regras, mas não tem a palavra algumas, tá? É só uma adaptação. A adaptação é um modo de você deixar melhor a frase, né? Mais adequada ao que nós diríamos aqui na nossa língua portuguesa. E aí na linha de baixo, on this trip, nesta viagem. Quanto à pronúncia, on this trip, on this trip, on this trip, on this trip, nesta viagem. Repete comigo então. Alright, there's gonna be rules on this trip. Alright, there's gonna be rules on this trip. Preste atenção nos sons dos THs que nós temos aqui, ó. There's e this. This, ali na linha de baixo. On this trip. E depois nós temos number, que é o número 1, né? Number 1. Então não é on, não, é one. Number one. E já que nós estamos falando aqui sobre viagem on this trip, eu quero aqui dar um recado muito importante para você que me acompanha aqui no YouTube com as aulas de inglês da vida real. É o seguinte, daqui um tempo, exatamente dia 10 de maio de 2023, eu vou abrir inscrições para o meu melhor curso, mais novo curso, que está estreando o meu melhor material que você vai ver aqui na internet, o meu curso chamado Inglês
para viagem. Nós estamos trabalhando massivamente para trazer situações da vida real, do aeroporto, do restaurante, do hotel, fazendo compras, o inglês essencial, pontos turísticos, inglês na estrada. É um curso que nós vamos estudar os ambientes principais para quem vai viajar para o exterior, para sua viagem internacional. O objetivo desse curso é te fazer seguro, fazer você falar inglês sem medo, para você pisar em qualquer lugar desse mundo que fale a língua inglesa. Gente, eu tô colocando meu coração e alma dentro desse curso. Vai ser um curso sensacional. Você que tem interesse em conhecer, nós já criamos uma página com as informações sobre o curso e esse link está aqui na descrição desse vídeo. Você clicando nesse link, lá vai ter uma opção para você colocar seu nome na lista de espera, só para você conhecer o curso Inglês para Viagem. Fazendo aí a sua pré-inscrição, colocando o seu nome aí na lista de espera, você vai cair automaticamente para dentro do meu grupo do WhatsApp, exclusivo para quem quer participar do Inglês para Viagem. Se você quer já, não, eu preciso disso, eu tô dentro, o link tá aqui na descrição, teachermurilo.com/inglês para viagem. Ou se você quer apenas conhecer, não tem problema, clica no link aí lá, você vai ter todas as informações, o que contém dentro desse curso. Além do mais, se você tiver alguma pergunta, me chame lá no Instagram, teacher.murilo. Lá eu estou tirando todas as dúvidas, explicando da melhor maneira, mandando áudio, mandando vídeo, explicando claramente como que vai ser essa jornada do inglês para a viagem. Mas, continuando a nossa aula, vamos recapitular até aqui o que nós analisamos até agora. Road trip? Whoop whoop! What am I doing? All right, there's going to be rules on this trip. Number one, do exactly as I say all the time. Vamos lá. Paramos aqui na frase anterior, certo? A frase anterior aqui a essa que nós acabamos de ouvir, ele diz, alright, there's gonna be rules on this trip. Tá legal. Haverá regras nesta viagem. Número 1. E aí, vamos para a sequência. O que ele vai pedir agora para o Sonic? Number one, do exactly as I say all the time. A frase é esta. Do agora significa o verbo fazer. E toda vez que você inicia uma frase com o verbo, grava isso no seu caderno, por favor. Toda vez que você inicia uma frase com o verbo, com a ação, você está dando uma ordem, uma recomendação. É igual quando eu falo para você have a nice day. Eu começo com have. Eu estou dizendo para você tenha um dia legal, tenha um bom dia. Have a nice day. Ou have a good one. Enfim, eu estou dizendo tenha. Se eu falo para você assim, ó, study hard. Estude pesado, estude rigidamente. Quando você começa uma frase com o verbo, você está dando uma ordem. Isso é muito importante entender, tá? Então aqui ele começa do, faça. Exactly. Preste atenção nesse som aqui, ó. Exactly, do, exactly, faça exatamente. É um cognato, né? É bem próximo. As I say. Quando ele fala as, geralmente significa como. Então seria faça exatamente como eu digo. As I say. Você percebe que as não tem exatamente som de S, não é S. S-I. Não, é as. É leve, tá? Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, o próprio verbo to be, a palavra is, você não pronuncia com som de S, tem som de Z. Is. Quando a gente falou isso aqui, ó, there's gonna be, você percebe na fala dele que não é som de S, não é there is com som de S, não, é som de Z, gente, é muito mais leve. Quando você entende isso, fica muito mais prático de você pronunciar. E aquela palavra ali, que nós estamos falando, as, mesma coisa, é som de Z. Por isso que ele fala as I say. As I say. Do exactly as I say. Essa frase ao pé da letra significa faça exatamente como eu digo. Você pode adaptar para faça exatamente o que eu digo, né? Que seria o que a gente diria aqui no português, né? E depois, all the time.
all the time. Nós falamos que all significa tudo, toda, todos, todas. Nesse caso, todo, all the time, em todo o tempo. Enfim, faça exatamente o que eu disser ou o que eu digo em todo o tempo. All the time. All the time. Preste atenção na pronúncia. Do exactly as I say all the time. 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 Vamos então pegar essas duas frases juntas, né? Vamos lá. All right, there's gonna be rules on this trip. Number one, do exactly as I say all the time. Esse foi o primeiro pedido dele, certo? Number one, do exactly as I say all the time. Faça exatamente o que eu disser, o que eu digo, em todo o tempo. Got it? Got it, Donut Lord. Preste atenção nessa frase aqui, ó. Ele perguntou pro Sonic, got it? Bom, o que significa isso? Isso é uma expressão. É uma expressão que nós usamos quando nós queremos perguntar ou afirmar que nós entendemos algo. Geralmente é como se fosse assim, você pegou, sacou, algo do tipo. Tipo assim, entendeu? Então esse got it, ele tá perguntando, entendeu? É combinado? Ok? Geralmente esse termo você pode utilizar, essa expressão got it, você pode utilizar quando você entende uma piada. Alguém te contou alguma coisa, você quer dizer que você entendeu a história, você entendeu a piada. Você pode falar, oh, I got it. É um modo de você não precisar dizer I understand, eu entendo. Aqui, por exemplo, ficaria estranho ele perguntar did you understand? Você entendeu? Não, é muito mais fácil perguntar got it. Got it? Né? Às vezes você vai ver essa expressão ao invés de got it. Preste atenção, got é o passado do verbo get. Às vezes você vai ver get it. Você vai ver no presente. E qual que é a diferença? Nenhuma. Às vezes você vai ver get it e a pessoa afirmando get it. Tá tudo bem, tá? É uma expressão. Expressão não é para fazer sentido, é só para você entender quando usar e o sentido que usar. Então você quer perguntar para a pessoa, entendeu? Sacou? Pegou? Né? Get it ou got it? Bom, e aí o Sonic responde, got it. E aí ele cita esse termo aqui, ó, Donut Lord. Bom, ao pé da letra significa Senhor Donut. Bom, por que ele chama ele assim? Porque no início do filme o Sonic viu o Tom conversando com os Donuts na estrada. E aí ele resolveu chamá-lo assim. Enfim. Time. Got it? Got it, Donut Lord. Enfim, ele chamou o Tom de Donut Lord e o Tom não gostou do apelido. E aí, né, preste atenção. Donut Lord. Donut Lord. Preste atenção agora na pronúncia dessa frase. Got com it, você vai pronunciar got it. Got it, got it. E às vezes não vai ter aquele T no final ali do it. Não vai ter got it, não. Vai ser got it, got it. Eu não sei se vocês perceberam, mas o som do T no final ali quase não sai. Olha All só. the time. Got it? Got it, Donut Lord. Bom, pela minha percepção aqui, tô com fone de ouvido, hein? Não tem som de T no final. Ele fala got it, got it. É a coisa mais normal sobre o termo it. Às vezes você não vai ver o som do T mesmo, tá? Então você não precisa se preocupar em... Não, tem que sair o som exato do jeito que eu aprendi na escola. Para com isso. Entenda o inglês da vida real. Donut Lord. Você pode traduzir para Senhor Donut, né? Não tem outra tradução para isso. Donut Lord. Would you stop with the donut, Lord? E aqui o Donut Lord faz uma pergunta. O Tom faz uma pergunta. Would you stop with the Donut Lord? Ele tá pedindo pro Sonic parar de chamar ele assim, né? Com esse apelido, Donut Lord. Aqui é interessante porque ele faz com a seguinte estrutura. Would you stop? Se você traduzir ao pé da letra vai ficar, você pararia? Would you stop? Aqui é interessante porque ele faz o uso do would, e a função do would é realmente fazer com que o verbo ali, o stop, no português termine com ia, pararia. Se você traduzir isso aqui ao pé da letra vai ficar, você pararia com o Donut Lord? É como se fosse no português algo do tipo, você pode parar com o Donut Lord? Você poderia parar de me chamar de Donut Lord?
Algo nesse sentido, tá? Agora fala a verdade. Alguém te chama com um apelido desagradável. Você diria? Você pararia com o Donald Lord? Não faz sentido, né? Você traduzir ao pé da letra. Por isso que é importante você entender que aqui você vai ter que fazer uma adaptação para você poderia parar, você pode parar. É como se ele estivesse dizendo, para de me chamar de Donald Lord. Enfim, é isso que ele está dizendo, né? Então você pode adaptar isso aqui, tá? Mas é importante entender o uso do would. Geralmente você vai ver muito o would, né? Aqui a gente usou com stop. Mas a pergunta mais comum que você vai ver com would, inclusive na prática no inglês da vida real, é would you like? Você gostaria? Would you like? Então só para você entender aí, a função do modal verb would é fazer com que o verbo da frase, que no caso aqui é stop, e eu dei o exemplo agora com like, ele funcione no português como ia. Então gostaria, faria, jogaria, trabalharia, estudaria. Eu vou dar aqui um outro exemplo de pergunta para você fazer, para você convidar alguém para sair. Olha só. Would you like to go out? Would you like to go out? O que eu estou perguntando aqui? Você gostaria de sair? E eu vou complementar aqui no final com with me. Would you like to go out with me? Would you like to go out with me? Você gostaria de sair comigo? Would you like to go out with me? Desse jeito. Enfim, temos então a pronúncia would. Preste muita atenção porque não é would. Não. Você vai falar would. Would. Would you stop? Would you stop? Would you stop? With. Olha o som do TH ali no final da palavra with. With. With the. Você vai juntar with com the. With the Donald Lord. Donald Lord. E assim você tem a pronúncia. Will you stop with the Donald Lord? Olha só o jeito que ele fala. Vamos voltar um pouquinho aqui, né? Do exactly as I say all the time. Got it? Got it, Donut Lord. Would you stop with the donut, Lord? I have a name, it's Tom. E aí, preste atenção, ele diz o seguinte. I have a name. Eu tenho um nome. It's Tom. É Tom. Esse it's Tom é Tom. Ou, ao pé da letra, é claro, né? Esse it's é uma contração de it is. É como se fosse ele é Tom. Eu tenho um nome e ele é Tom, certo? Ele é no sentido de o nome, certo, gente? É claro que você não traduz para ele é Tom, né? Não faz sentido. Mas só para você entender que você não pode fazer essa frase assim, ó. I have a name is Tom. Estaria errado. É Tom? Não, você precisa, sempre que você está dentro do verbo to be, você vai fazer uma afirmação, você precisa de um pronome. Ah, mas no português eu só falo é Tom. É, mas ainda assim esse é tá vindo de algum pronome. Às vezes no português realmente não utiliza, mas no inglês você precisa utilizar. Então, I have a name. Preste atenção, I have, você vai juntar com a e vai juntar com name. I have a name. I have a name. Eu tenho um nome. It's Tom. I'm Sonic. E aí, ele se apresenta. I'm Sonic. I'm Sonic. Sonic. E o Tom repete. Sonic. 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 Bom, gente, esta é a cena inteira que nós estudamos e analisamos nesta aula de hoje. O que nós vamos fazer agora aqui é recapitular brevemente as traduções dessa cena e depois vamos assistir sem legendas para fecharmos com chave de ouro. Lembrando, você que quer entrar para o grupo do Inglês para Viagem, para conhecer a jornada do Inglês para Viagem, também para receber aí o link de inscrição que eu vou soltar primeiramente lá no grupo com desconto, cai para dentro desse grupo. No dia 10 de maio nós vamos abrir as inscrições e você é meu convidado para entrar nesse grupo. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá, vamos traduzir aqui brevemente toda essa cena para a gente fechar essa aula. Road trip? Whoop whoop! Viagem na estrada, uhul! What am I doing? O que eu tô fazendo? All right, there's gonna be rules on this trip. Number one. Tá legal. Terá algumas regras nessa viagem. Número 1. Do exactly as I say all the time.
faça exatamente o que eu disser em todo tempo. Got it? Got it, Donut Lord. Entendeu? Entendi, Donut Lord. Would you stop with the donut, Lord? Você poderia parar com esse Donut Lord? I have a name. It's Tom. Eu tenho um nome e é Tom. I'm Sonic. Eu sou o Sonic. 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 Eu gostaria que você comentasse aqui no chat o que você achou desta aula de hoje. Se foi mais fácil depois de toda essa explicação. Eu falei para você, né? Eu falei aqui no início dessa aula que tem muita coisa para você extrair numa cena curta, tá? Talvez você não tenha paciência de estudar uma cena curta, estudar tradução, pronúncia. E o principal, gente, olha, todas essas palavras que vocês aprendem aqui nessa cena, é importante você ter o hábito de utilizar isso, de praticar, de reproduzir, para você não ficar só no input, sabe? Colocando coisa para dentro. Bora focar no output. Praticar é o que sustenta o seu inglês a longo prazo. Vamos assistir sem legendas. Comente aí se você gostou dessa aula. Deixe seu like, deixe seu comentário e bora fechar assistindo sem legendas. Bora lá. Road trip? Whoop whoop! What am I doing? All right, there's gonna be rules on this trip. Number one, do exactly as I say all the time. Got it? Got it, Donut Lord. Would you stop with the donut, Lord? I have a name. It's Tom. I'm Sonic. 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 E é isso aí. Quero agradecer você que esteve aqui comigo até o final. Muito obrigado mesmo pela sua atenção, por você que está aqui me acompanhando toda semana nas aulas com filmes e séries. Eu quero aqui anunciar que nós faremos aulas novamente analisando a série Friends. Muita gente pediu. A série que eu fiz aqui mês passado com 5 aulas tá bombando, tem muita gente assistindo ainda. Mas nós vamos continuar, tá? Tem muitas cenas da série Friends para nós analisarmos aqui no canal. Então, você que ainda não é inscrito no canal, vem aqui no botão aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações, esteja conectado comigo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá para você me mandar sugestões, para você estar conectado comigo. Lá eu posto dicas de inglês todos os dias. Se você não me segue lá, você tá perdendo dica todos os dias. Me segue lá. Estamos juntos nessa jornada. Vamos para cima, hein? Tamo together.